Eu sou Daniel Elias, sou psicólogo. Eu estou atualmente na direção do CAPS João Ferreira. João Ferreira foi diretor daqui, né, durante muito tempo, uma pessoa super importante para a reforma psiquiátrica. Então, enfim, primeira vez como diretor acho que do João Ferreira, eu estou aqui no IPUB, uma coisa bacana. E fui diretor do CAPS AD Miriam Makeba, que é um CAPS 3 AD, que foi implantado na região, na época, a maior Cracolândia do, do Rio, na época que ficava ali na Maré. Ficava na Maré, não sei... A gente tem essa mania no Rio de Janeiro de falar assim, já num evento no Brasil, fala assim, ficava ali na Maré, como se todo mundo soubesse onde é a Maré. Mas a Maré fica ali na Avenida Brasil, na beira da Avenida Brasil, tinha uma circulação de usuários de droga na rua que era muito evidente, porque, assim como tem em São Paulo, enfim, tem outros lugares, né? Em São Paulo é no centro da cidade, né? No Rio é na principal avenida, né? Na verdade, a Avenida Brasil é uma rodovia que atravessa a cidade. Então, era uma coisa muito evidente e tinha muitos problemas de atropelamento, de violência, de assalto quando havia engarrafamentos, enfim, era uma coisa que aparecia no jornal, e aí o CAPS foi implantado ali naquele lugar, e eu acho que é um pouquinho a partir dessa experiência ali que eu vou tentar falar algumas coisas para vocês aqui. Quem vem comigo também hoje, ainda não chegou, está atrasada, a Lohane. Lohane é uma redutora de danos, que trabalha atualmente lá no CAPS, com redução de danos, e eu acho que a fala dela do lugar de usuária, ex-usuária do serviço, quer dizer, continua sendo usuária de alguma maneira, e também trabalhadora, materializa um pouquinho do que eu quero dizer aqui, do que eu vou tentar dizer aqui. É quanto tempo de mesa? 1h30? É isso que eu ia olhar agora. Qual é a hora que a gente vai ter que terminar? A gente tem um tempo relativo aí, relativamente extenso, dá para ter bastante conversa, então também vou tentar apresentar algumas ideias e que depois assim pedir a vocês que a gente dialogue, que eu acho que é a melhor maneira de trabalhar isso. Assim, não tem uma apresentação, a gente é mais a ideia de apresentar aqui algum ponto de vista, né, para esse trabalho. Uma hora e 45, mais ou menos. Então, tem tempo aberto, 1h45. Tá, o horário é até 3h30. A gente está aí livre para discussão. 2h30. Então, enfim, o CAPS-AD, né, a saúde mental, enfim, a partir de algum momento, a gente passa a se dirigir cada vez mais à questão AD, aos usuários de droga, a esse tema, até, inclusive, de uma forma recente, pode-se dizer assim, e diferenciada, né, mais vinculada ao campo da atenção psicossocial. Isso não é necessariamente um modo de cuidar desse tema desde sempre, né? Inclusive, se a gente for olhar as políticas de álcool e drogas em vários lugares do mundo, né, em vários lugares do país, elas não necessariamente estão na Secretaria de Saúde ou nas coordenações de saúde mental, né? Muitas vezes você tem secretarias de prevenção à dependência química, tem no estado do Rio de Janeiro isso, tem em outros lugares, vocês aí conhecem. E, atualmente, por exemplo, nós temos o governo federal ele tirou boa parte da coordenação de saúde mental da saúde e levou para aquele Ministério da Cidadania lá para, enfim, para expandir as comunidades terapêuticas, etc. Então, a gente tem essa questão da discussão de álcool e drogas não necessariamente vinculada à saúde mental. Muitas vezes ela é feita de um modo, inclusive, estrategicamente separado para que algumas coisas ocorram, né? E a gente, então, passa a cuidar disso a partir de determinado momento. Mas, assim, por que a gente tem esse interesse, né, nessas pessoas, nos usuários de droga, nos casos mais graves e naquilo que, de alguma maneira, se tornou talvez um dos maiores desafios na saúde mental, na atenção psicossocial hoje em dia, que é o jovem usuário de droga,
que tem também transtorno mental muitas vezes, enfim. Em geral, na saúde mental, né, assim, a gente parte do pressuposto, assim, parte do pressuposto não, a gente cuida, né, a gente cuida, em geral, na saúde mental e do ponto de vista da atenção psicossocial, de alguma coisa que acontece, né, e aí, assim, isso eu acho que é um entendimento que a gente deve ter, acho importante ter, de alguma coisa que acontece na articulação de de determinadas condições subjetivas que as pessoas têm, né? Então, as pessoas têm, sei lá, tem pessoas que são psicóticas, outras fazem uso abusivo de drogas, outras são, sei lá, neuróticas, enfim. Existem condições subjetivas que se articulam aos determinados contextos sociais e, nessa articulação, ocorre um processo, vamos dizer assim, de sofrimento maior, porque nem é só da natureza da pessoa, certo? Que assim, que é maluca e pronto, isso é um problema de saúde mental, e também não é só a sociedade que exclui, mas ocorre nessa articulação um sofrimento tal que gera um processo de segregação na sociedade. É quase como se a gente dissesse assim, se eu pudesse ser o mais claro possível, assim, quase que eu dissesse, a loucura ela é entendida, ela pode ser entendida, né, ou que se chama de loucura, numa sociedade como aquilo que é insuportável para o convívio social, e então a gente ocorrem certas práticas de segregação e exclusão. Porque, por exemplo, se pegar só pelo diagnóstico em si, a gente sabe que tem psicóticos que estão vivendo bem, que estão conseguindo, né, sei lá, trabalhando, estão conseguindo dar conta da sua vida, embora com certeza haja também aí problemas, enfim, coisas para a gente tratar. Mas há um agravamento, há uma situação mais difícil que tem a ver com rompimentos no laço social, né? E isso é o principal assunto que a gente tem na saúde mental. Então, diante disso, a gente tem dois caminhos para seguir, eu acho, né? Dois caminhos técnicos e éticos, né? São certamente técnicos, porque dependem aí de princípios de cuidado, de tratamento que que a gente partilha na atenção psicossocial, e são éticos também, porque dizem respeito ao entendimento do que é direito, do que é cidadania, enfim, que ou a gente parte para uma prática de sermos os agentes da exclusão, não é isso? Ou a gente parte para uma prática que seja a de trabalhar nessa injunção aí da subjetividade com o social, trabalhar nesses dois aspectos, tratamento e reinserção social, para garantir aí alguma possibilidade de suportabilidade dessas vivências no âmbito social. Por que eu estou dizendo isso tudo? Assim, porque a experiência que eu tive ali no Miriam Makeba, e não só essa experiência, né? Acho que o estudo que a gente pode fazer atualmente já há alguns anos, na verdade, da questão de álcool e drogas, eu acho que aponta para uma transição assim cada vez maior. Não é à toa que um desafio dos maiores que a gente tem hoje na rede de saúde mental, seja no CAPS-AD, nos CAPs para pessoas com problemas de saúde mental em geral, ou em qualquer âmbito da saúde mental, é o usuário de droga, né? Principalmente o jovem usuário de droga com transtorno mental também associado. Então, é como se houvesse uma transição desse processo de exclusão, da loucura tradicionalmente entendida aí na esquizofrenia e nos casos clássicos que acabavam institucionalizados, para o usuário de droga, né? Também não é à toa que, a partir dos avanços que a gente teve com a reforma psiquiátrica, as novas formas de manicomialização, elas são através da exclusão
nas comunidades terapêuticas ou mesmo no aprisionamento das pessoas nos presídios. Lembrei agora, teve uma propaganda essa semana do Ministério da Cidadania. Assim, se você optar por usar drogas, você nunca vai ser livre, né? O que o camarada está dizendo com isso? Ele está falando assim, se você que acredita que usar drogas é um direito seu, se você usar, ou você vai ser preso ou você vai ser internado, né? Porque você não vai ser livre, você nunca vai se libertar disso. Mas, em última instância, são as práticas que têm sido cada vez mais feitas no Brasil atualmente, né? Assim, muito embora a gente sabe também que quem está na rede sabe que a atenção psicossocial resiste firmemente, né? Nos CAPs, enfim, na rede de saúde, fazemos ainda muita coisa e vamos continuar fazendo por muito tempo, porque é um trabalho que se constituiu dessa maneira não é facilmente derrubado. Mas a política nacional tem tendido para um outro caminho, o que nos faz ficar bastante preocupados, né? Enfim, no mínimo. E então, essa população que é vítima desses processos de exclusão e de segregação cada vez mais, cuja a saúde é muitas vezes acionada para agir para isso, né? Através das internações compulsórias, etc., elas hoje são, assim, vamos dizer, no contexto do Rio de Janeiro, no contexto do Brasil, mas no Rio de Janeiro eu falo com mais propriedade, elas são assim caracterizadas por serem usuários de drogas, são rompidos com todas as instituições sociais, né? Então são pessoas que às vezes romperam com suas famílias, estão morando na rua, muitas cometem pequenos delitos, né? São associadas a pequenos delitos como roubo ou o quê? Não, assaltos, pequenos assaltos na rua, faz aviãozinho de droga, ou mesmo isso, né? Roubar a casa da família, né? Isso é uma coisa que acontece nos CAPs, né? Os funcionários de CAPs ficam chateados quando o paciente rouba alguma coisa do CAPs, mas aquele cara está com um problema tão grande que, às vezes, assim, ele rouba até a casa da mãe, por que não vai roubar o CAPs? Então, não é para se chatear com isso. Mas a gente... Mesmo a gente teve roubado aqui a bolsa do nosso palestrante. Então, roubaram a bolsa do palestrante. Roubaram a bolsa do palestrante aqui? Não foi usuário de droga. A gente não pode achar que... Porque isso é um preconceito. Então, a gente... E aí, essa associação com pequenos crimes e tudo mais, ela vai se tornando via de exclusão, né? Porque se diz assim, é bandido, não sei o quê. Quando, na verdade, tem um problema muito maior ali, que se a gente não... Então, para que serve o CAPES nesse sentido, eu acho? A gente tem feito um trabalho no serviço de saúde mental, enfim, de poder tratar essas questões de uma outra maneira, né? A gente poder colocar esse tipo de problema com outras saídas que não sejam necessariamente essas saídas duras de repulsão a essas pessoas, né? De expulsão, etc. Isso, às vezes, é difícil, porque às vezes, ocorrem situações graves. No entanto, eu acho que é o trabalho que a gente tem a fazer. É quase que um trabalho paradoxal, né? De incluir aquilo que a sociedade está excluindo. É um trabalho de, no âmbito do neoliberalismo, fazer política pública, né? Então, assim, a gente fica nadando contra a corrente por natureza do nosso trabalho. E eu acho que isso por outro lado, muito interessante de fazer, né? Assim, né? Demanda desejo, né? Em relação ao trabalho. Enfim, então, assim, partindo do princípio que esse problema ele vem dessa articulação de subjetividade com contexto social, né, de sofrimento que está aí nessa complexidade de definições, né, e de determinações, a gente tem uma obrigação, assim, de trabalho em relação ao tratamento, evidentemente, mas também ao acesso a direitos e a ampliação da cidadania, certo? Assim, então, me parece que o trabalho com o qual esse trabalho que a gente tem que, enfim,
exercer no dia a dia, ele é muito difícil porque ele é complexo, ele é amplo, ele vai desde o que é tratamento propriamente dito à produção de acesso a direitos como intervenção estrutural no problema que essas pessoas têm. Por que estrutural? Assim, é na base desse entendimento de que essas pessoas aí têm... de que essas pessoas aí podem ser violadas de várias maneiras, que elas não têm... que tá os problemas que ocorrem na vida delas e que se transformam, portanto, depois em problemas sociais, enfim. Então, nesse sentido, assim, o tratamento em saúde mental, né, baseado na atenção psicossocial, que é isso que a gente preconiza e que pode fazer com que, inclusive, pessoas... que os casos mais difíceis, que as pessoas que têm mais dificuldade com isso tudo, elas possam acessar uma porção de coisas, ele não pode ser centrado na questão da droga. Eu entendo que, por exemplo, haja uma expectativa muito grande das pessoas que estão cuidando desses usuários, que esses usuários usem menos droga, entrem em abstinência ou se comportem melhor, né? Mas esses parâmetros, eles não são os parâmetros que a gente pode ter para poder contar, para poder compreender que o andamento do trabalho está indo bem. Na verdade, a gente precisa ter esses parâmetros da diminuição do uso de drogas, da abstinência e do melhor comportamento como índices clínicos do que acontece em cada caso. Mas a gente acredita que não possa ter como os principais indicadores de sucesso de tratamento. Na verdade, é a circulação pela cidade, né, a retomada de direitos e a ampliação da cidadania, que a gente vai poder contabilizar aí de outros modos que não sejam esses objetivamente. Então, por exemplo, nesse sentido... a Lohane chegou? Nesse sentido, o nosso principal... a retomada da circulação pela cidade, da possibilidade que essas pessoas têm de trabalhar, de poder ter acesso à cultura, de poder ter acesso à renda, de poder ter moradia. São esses indicadores de cidadania, né? Assim, que eu acho que são os mais significativos, mais importantes para que a gente... Enfim, evidentemente que quando isso está associado à questão da droga, acaba que ampliando as possibilidades de vida dessas pessoas, a droga toma um papel menos central, e aí, então, provavelmente, possivelmente, o uso vai diminuir, né? Mas não é necessário, porque, por exemplo, se a gente contar só a diminuição do uso como indicador, principalmente a diminuição do uso como indicador, a gente vai excluir do sucesso do tratamento as pessoas que não param de usar, entendeu? Que são, muitas vezes, os casos mais graves. É uma questão, inclusive, de acesso aos pacientes que têm mais dificuldade com relação a isso. Então, assim, não posso tomar como fracasso se a pessoa não para de usar. Na verdade, se essa pessoa que não para de usar, ela está junto da gente lá no CAPS, ou na atenção primária, ou seja lá onde for, e ela está fazendo outras coisas da vida, e a gente está conseguindo que ela circule de alguma outra maneira nas instituições, nos ambientes societáveis, isso muitas vezes mais significativo do que a pessoa que entrou em abstinência, que às vezes ela já tinha condição para isso, enfim, sei lá. Eu acho que a gente precisa ampliar aí esses indicadores de modo a que isso inclua as dificuldades reais do tratamento. Olha a Lohane ali. Fala para ela vir para cá. Vem para cá. Oi.
Você está perguntando... Quanto mais tiver a cidadania, podemos falar de cidadania como autonomia, uma maior autonomia, mas aí ele seria, com maior autonomia e cidadania, ele seria mais sensível à diminuição de medicamentos ou drogas, que falar, Não, eu acho que a pessoa, quando tiver... assim, se a gente tomar como índice de melhora... gente, essa aqui é a Lohane, tá? Que eu falei no início. Ela vai estar aqui e vai falar já com a gente. Obrigado, viu, Lohane? Quando eu falei isso, assim, no sentido de que, quando as pessoas elas passam a ter a ampliar as possibilidades, a possibilidade de interesse, possibilidades de circulação por determinados ambientes, quando elas podem, de alguma maneira, aceder a coisas que, normalmente, as pessoas que não estão nesse nível de rompimento social, ou então que estão... Isso já é, em si, um ganho maior que a gente pode ter no tratamento. Se isso vai estar associado ou não à diminuição do uso de drogas, não diria que não importa, mas isso normalmente é consequência, né? Se você tem mais coisas por se interessar, você não passa a vida voltada para isso, né? Mas, enfim, outras pessoas fazem uso de drogas e estão aí na vida, né? Isso não é o nosso objetivo maior, que, por exemplo, pegar essas pessoas... Não, esse aqui usa mais droga que esse aqui é mais grave que esse. Não é isso, não é o nosso principal ponto de cuidado. E aí, entendendo, então, redução de danos como alguma coisa que, para além da redução de danos mais tipicamente entendida, distribuição de seringas, distribuição de camisinha, salas de uso seguro para usuários de droga, para além disso, entender a redução de danos mesmo como estratégias de acesso a serviços e direitos. Tinha um caso muito interessante no consultório na rua, quando eu trabalhei no consultório na rua, que era um paciente que ele ia para o que ele chamava de lava-pés. Ele era morador de rua, ele tinha um monte de ferida no pé, porque andava muito e tal, e ele pedia para ir na bicazinha lá onde o pessoal fazia curativo, para lavar os pés. Ele tinha prazer naquilo, né? Ele cuidava dos pés, era como se fosse ir a um podólogo, sei lá. E então ele ia, e aquilo fazia com que ele pudesse passar às vezes um tempo com a gente, enfim, tratava de outras coisas e cuidava da saúde dele de modo geral. Isso teve implicações ao longo do tempo na melhora do estado de saúde dele de modo geral. Isso foi, eu acho que isso é uma estratégia, por exemplo, de redução de danos, né? Entre outras. E aí, enfim, eu acho que de todas as estratégias possíveis, a gente tem 3 principais, que eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e do trabalho um pouco que, principalmente, tive na época que tive no Miriam Makeba, como diretor lá. Algumas estão mais evoluídas agora, né? Outras a gente já conseguia trabalhar. Uma é moradia, né? Eu acho que, assim, uma das principais estratégias em álcool e drogas para a gente produzir subjetividades mais, vamos dizer, entrelaçadas com a sociedade, que possam, então, estar mais... que produzam um vínculo, né? Que não produzam só irrupções, enfim, é a questão da moradia. Temos, né, atualmente, por exemplo, uma unidade de acolhimento vinculada ao Miriam Makeba, temos 2 no Rio de Janeiro, e existem as unidades de acolhimento adulto, que são moradias transitórias para pessoas com problemas de uso de drogas, né, as UAIs. Acho que é uma estratégia fundamental, porque é uma clínica diferente com a qual a gente tem se deparado, muito interessante, que é essa de que, durante um certo período, se produz ali a possibilidade que as pessoas tenham de reconstruir suas maneiras próprias e particulares de morarem, né, em algum lugar, né? Isso, as pessoas vão para lá por diversos motivos, né? Muitas vezes estão na rua, outras tiveram que sair de seus territórios por terem se colocado em situações de risco tais que não
podem permanecer em suas casas, enfim, mas produzem rompimentos que a clínica da unidade de acolhimento tem sido a de reconstruir, cada um a seu modo, uma forma de morar, enfim. E aí isso, às vezes, tem idas e vindas, a pessoa vai para o ar, volta para casa, faz outra bobagem, aí volta para o ar, então e aí, mas ao longo do tempo, o acompanhamento do CAPS, enfim, isso tem sido um trabalho, acho que, muito interessante. Outra, eu acho, que é fundamental, geração, trabalho e renda, né? Fazer também com que as pessoas possam ter acesso à renda. Existe um preconceito com que o usuário de drogas, no seu tratamento, possa ter acesso à renda como se ele fosse usar aquela renda para usar drogas, né? E isso é um erro, porque, na prática mesmo, o acesso à renda ele se traduz, muitas vezes, né, junto ao acompanhamento, como o acesso mesmo a que a pessoa possa ter a possibilidade de comprar determinadas coisas para si, mas não só isso, acessar a bens, mas não só isso, a ter acesso a lazer e a várias outras coisas que o consumo na sociedade capitalista produz como cidadania também, enfim. Embora não seja só o consumo aí no caso, mas também a possibilidade de ter autonomia, né, como ela falou assim, né, porque a renda ela gera a possibilidade de autonomia na medida em que você cuida de si em relação a para onde vai, o que faz, enfim. E a outra, eu acho que é um trabalho de território muitas vezes muito difícil e muitas vezes muito interessante, porque assim são ações, por exemplo, às vezes de cultura. Recentemente fizemos lá no Complexo do Alemão uma sessão de cinema para discutir o filme Pastor Cláudio. Não sei se vocês já viram o filme Pastor Cláudio, mas é um filme barra pesadíssima que discute tortura e os assassinatos da ditadura. E levamos os pacientes para assistir, eles assistiram, depois fomos para a praça ali, Praça do Conhecimento, o nome da praça, interessante. E ali, assim, do lado ali da boca de fumo, ali no Alemão, estávamos discutindo isso. O que é, hoje em dia, que o Estado faz com a população negra, das favelas, que é muito similar ao que acontecia durante a ditadura, com os subversivos, enfim, todo o aparato policial, os seus efeitos, tudo isso sendo discutido na praça, etc. E tem uma outra face do trabalho do território, que às vezes é mais dura, que é a de fazer necessariamente um diálogo com os agentes da violência, que são milícia e tráfico no Rio de Janeiro, com os quais a gente deve fazer algum tipo de diálogo, evidentemente que não do ponto de vista da aceitação disso, enfim, até nem cabe ao serviço, né? Nem é da nossa ordem poder fazer isso. Mas existe um diálogo necessário em relação a isso, que por exemplo, os nossos usuários, né, dos serviços, eles têm problemas diversos que muitas vezes têm a ver com isso. A gente dizer determinadas coisas vai produzindo, inclusive, proteção para esses usuários. Dois exemplos que eu vou dar bem rápidos, um em relação ao tráfico de drogas e outro em relação à milícia. Ali. Maré, paciente nosso, muito maluco mesmo, ele era abusado de todas as maneiras ali pelos traficantes, botavam ele para fazer barbaridades em troca de droga, ele fazia, né? Se jogava na vala, comia cabeça de rato, enfim. E isso passou a, inclusive, fazer um vídeo, botavam na internet e tal. Como é que a gente cuidou disso? A gente ia dentro da comunidade fazer visitas na casa dele, porque não se reconhecia como um problema de saúde mental, como maluquice, porque era tratado como usuário de droga, problemático, vagabundo, não sei o quê. Então, a gente ia de jaleco lá dentro, né? A gente fazia questão de dizer que eram agentes de saúde, a gente ficava circulando ali, perguntava para os traficantes, cadê o... E aí perguntava, eles diziam... Tá. E aí isso foi gerando ali um certo entendimento sobre o que era ele, que os próprios traficantes passaram a proteger ele. E ele está vivo de modo até surpreendente, porque assim, o risco, a iminência de morte era uma coisa muito grande em relação a ele.
ainda tem esse risco, mas de uma maneira muito diferente, eu acho. Hoje isso acontece com vários usuários. E, com relação à milícia, um exemplo também de trabalho de território, que eu acho que é a redução de danos, que faz parte do nosso trabalho. Assim que o CAPS inaugurou, ali em Bom Sucesso, ali é uma área que tem milícia, né? Não posso falar milícia, os seguranças da rua. Aí, aquele pessoal lá que faz a segurança da rua, eles abordaram a gente e tal, e aí falaram, vai trazer esse pessoal para cá, que não pode fazer isso, que não sei o quê, né? E aí eu falei, não é culpa minha, é a prefeitura, eu sou só um funcionário da prefeitura e tal. Aí a gente começou assim de forma tensa com relação a eles, porque a gente ampliou a circulação de pessoas não desejadas naquela região ali. E, enfim, todo mundo ficou, todo mundo tinha medo da BS e tal. E aí o CAPS tinha 2 meses, mais ou menos, de funcionamento, e aí aconteceu lá uma situação lá grave lá dentro e tal, eu fechei a convivência. A convivência era assim, no início do Minemaqueba, a convivência eram 100 pessoas por dia, 120 pessoas por dia lá, e eles faziam de tudo, né? Tomavam banho, viam televisão, usavam droga, porque a gente não vê, né? Mas né, faz parte ali do contexto. Faziam várias coisas ali, e era um espaço de convivência mesmo. Parecia uma casa, assim, sabe, às vezes, porque as pessoas estavam na sala vendo televisão, outros estavam lavando roupa. E hoje em dia diminuiu um pouco, assim, porque também não tem como sustentar isso tanto por tanto tempo. Mas aí a gente fechou a convivência porque tinha acontecido uma situação grave. Na sexta-feira. Na segunda, o segurança da rua, ele chamou lá na porta e falou assim, ô Daniel, tem um cara lá com uma arma lá na porta chamando você. Aí eu falei, puta merda. Aí eu fui... Hã? Mas não tinha como, né? Eles sabem tudo, né, da nossa vida. Aí é melhor não mentir. Aí eu desci e falei, não. Ele falou, olha só, o senhor me chamava de diretoria. Diretoria, o senhor abre esse CAPS hoje ou vai ficar ruim para o senhor. E aí eu falei, mas é claro. Mas eu falei para ele assim, eu fiquei muito, por um lado, assim, né? Claro que é muito ruim você ser ameaçado dessa maneira, mas, por outro lado, é um índice de sucesso, na medida que, para eles também, era necessário que o serviço funcionasse, porque aquilo dava certa ordenação ao ambiente ali no bairro, enfim, a tudo aquilo. Foi um indicador, para mim, claro, de que algum diálogo a gente tinha iniciado em relação a isso. 2 anos depois, esse mesmo cidadão lá, ele veio dizer que ele estava muito... estava perturbado lá porque ele estava recebendo ordens para fazer lá o trabalho lá dele, de matar as pessoas, e ele não estava conseguindo fazer da mesma maneira. Assim, eu acho isso fundamental. Então, assim, o efeito do CAPS era que matavam menos, entendeu? Em Bom Sucesso. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente conseguiu fazer. A gente ri agora, né? Mas, assim, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque matavam menos, né? Então, pessoas sobreviveram por conta desse trabalho. O Rio de Janeiro é muito violento, né? Então, isso tudo nos faz também nos deparar com a violência como um atravessador importante do trabalho, em relação ao qual a gente não pode recuar de todo, né? A gente não vai enfrentar a violência, não é nosso trabalho não é acabar com a violência social do Rio de Janeiro, isso, maluquice dizer isso, não tem nem cabimento, mas é um atravessador que que faz parte do trabalho dos CAPS-AD, principalmente, mas dos CAPS em geral. Enfim, é isso assim, que eu tinha para falar, assim, como um pouco do que eu entendo como as práticas mais interessantes, avançadas no tratamento de álcool e drogas. E eu vou pedir para a Lohane falar um pouquinho também da experiência. Lohane é redutora de danos, né? Trabalho. E acho que ela pode falar um pouquinho por si e dizer do trabalho. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Olá, boa tarde, gente. Meu nome é Lohane Sabatelli, tenho 46 anos de idade, mais uma sobrevivente, né, lá da Maré, né, há vários tipos de epidemia também, assassinatos, né.
que aqui no Brasil, junto à pesquisa Datafolha, uma mulher travesti negra só vive até os 35 anos de idade. Muitas delas são assassinadas, né? Ou então por fazer avaliação de saúde tardia, entendeu? E muitas se suicidam, né? Eu sou mais uma sobrevivente. Eu sofri 2 internações. Profissional do sexo, vamos lá, né? Do comecinho, rapidinho, para resumir a história. Eu fui profissional do sexo dos 14 aos 36 anos de idade, lá na Avenida Augusto Severo, lá na Glória, né? Foi lá que eu conheci o mundo das drogas, né? Álcool e droga. Aí fiquei sofrendo uma inadequação existencial, onde não estava mais valendo a pena ser quem eu estava sendo. A droga estava tomando espaço da minha vida e eu não sabia qual direção tomar. Então, ali naquela região onde eu morava, que era Maré, a única possibilidade, né, entre aspas, que existia era ou a internação nessas clínicas terapêuticas, né, que não vamos falar sobre religião, mas foi numa clínica com a religião bem doutrinada, né, na qual tinha me transformado numa mulher travesti dos 14 anos aos 36, vivendo como uma mulher, e, de repente, minha família me interna, fico 1 ano junto com 120 homens, me obrigado a me impunham uma religião, a colocar terno, gravata. Eu não sei se eu sofria mais no álcool e drogas na rua ou se eu sofria mais lá dentro, né? Aí fiquei 1 ano internada, abstinência total, sem trabalho, sem nada, como é que eu ia pagar minhas contas. Voltei de novo para as ruas, álcool, drogas. Foi aí que eu comecei a falar assim, gente do céu, o táxi está muito caro. Lá na Maré, lá no Centro Pop, tem a Rua da Regeneração, perto do CAPS, no antigo CAPS, que era na João Torquato, que eu ainda não conhecia esse dispositivo, né? Eu comecei a me prostituir lá nas redondezas, entendeu? Era mais perto, a droga, atravessava ali a Avenida Brasil, buscava a droga e ficava por ali. Muito louca, muito louca, muito louca, sol quente mesmo. Ficava dias diversos. Então, um belo dia, aconteceu, deu 12h30 mesmo, né? Cabelo, você já viu que o meu cabelo é cheio, né? Imagina isso daqui. Mas 12h30, sol quente, né? Imagina. Aí uma senhora, né? Veio uma senhora com um filho meio surtado, né? Um filho meio surtado. Aí eu acho que olhou para minha cara e falou, pronto, é o par. Aí, minha filha, você conhece um CAPS aqui na Rua João Torquato? Olha, CAPS eu não conheço, não, mas a Rua João Torquato eu conheço. Aí ela, você pode me levar até lá, se a senhora me der R$2 para me tomar uma cachaça, eu levo. Menina, foi aí que eu conheci o CAPS, Miriam Makeba. Quando eu cheguei lá, na portaria, estava a dona Mariana Marzo, a enfermeira, né? Eu acho que ela trabalha agora em Botafogo. Aí, foi muito engraçado, que aí eu trouxe aqui uma senhora com o filho dela, que ela está precisando de atendimento. Aí a dona Mariana falou, você não quer ficar, não? Eu não. Você não quer ficar, não? Foi aí que eu conheci o Centro de Atendimento Psicossocial na minha vida. Aí comecei a me organizar com essa demanda espontânea, que é o serviço que é o CAPS, né? O direito de você ir, de você vir, com tratamento psicológico, medicamentoso, a frequentar as oficinas terapêuticas. Foi feita a minha primeira avaliação de saúde, que junto com meus técnicos, né? Bora, Lohane, já que tem tanta dor aí que você quer tirar do seu bolso, bora ver se é HIV, se não é HIV. Aí eu, com 36 anos de idade, fiz a minha primeira avaliação de saúde, saí não reagente. Aí sou também uma das facilitadoras do Preparadas, que é o Atenovir, né? Esse Truvada, que é uma pré-exposição também junto ao CAPS. Aí tá, consegui me organizar. Hoje em dia eu consigo organizar a minha vida com apenas 1.500 gramas de ácido valproico, né? E recebi uma indicação também através do CAPS. Aí você vai sendo visível, né? Até na comunidade. Como é que pode, Lohane? Não ficou internada nesse ida e vindo? O que é esse serviço que é o CAPS? Que ninguém lá na Maré não conhecia muito esse serviço, que é o CAPS lá, ou funcionava assim, ou o bandido que se metia nesse conflito de abuso de álcool e drogas, né? Que eu não vou ser hipócrita de falar que lá não existe facções, que não existe guerra, né? Que existe. Então, no problema de álcool e drogas, o que se resolvia, ou você interna o teu filho ou o teu marido em alguma clínica dessa, ou então a gente acaba com a vida dele. Até que eles souberam o que é redução de danos através dessa demanda espontânea, que é o empoderamento do usuário de álcool e drogas junto, né, ao médico, junto aos enfermeiros, junto ao técnico, e acabar com esse estigma, né, de que o médico sabe tudo,
né? E o usuário de droga não sabe nada. Eu fico até meio sem graça quando eu estou aqui desse lado, né? Que dá a impressão de que a gente sabe de tudo e vocês não sabem que eu sou aqui a professora, sei de tudo, vocês não sabem de nada. Eu gosto muito de roda, né? Quando a gente está em roda, ombro a ombro, eu sei um pouco, o Daniel sabe um pouco, cada um sabe um pouco, e assim se soma. Eu acho que redução de danos é isso, né? Aí me pegaram, olharam assim para mim, ela se identifica muito com os pares, né? E os pares também tinham essa afinidade comigo, de paciente com paciente, um querendo, né, as possibilidades do outro, ajudando a colocar uma ação na dificuldade adversa do outro. Aí me indicaram para um projeto chamado Bike da Prevenção. Não sei se algum de vocês conhece, que é um projeto algum de vocês conhece, da Coordenadoria de Álcool e Drogas, né? Tá lá da secretaria, me indicaram para isso, para uma formação de agente de cuidado de saúde. Eu estou me especializando em HIV, IST, hepatite e sífilis virais, e já sou redutora de danos no controle abusivo de álcool e drogas, através desse projeto, Bike da Prevenção. É um projeto que ele pega o usuário de drogas, né? O usuário mesmo daquela cena de uso, e a gente vai nessas cenas de alta vulnerabilidade social, onde o médico não consegue alcançar aquela população, onde a gente consegue se identificar mais com os pares e colocar uma ação naquela situação adversa com eles, né? Olha só, nesse caminho, você quer que eu te ajude? Não, dentro de acordo com nossas possibilidades, que é quase nada que a atenção primária trabalha, né? É quase nada. Às vezes, muitos deles, assim, quando eu chego numa cena de alta vulnerabilidade, eu queria alguém que nos ouça. Está aqui, ao meu ouvido. Entendeu? Acho que eu já reduzi um dano. Ficar 1 hora ali escutando aquela pessoa, para mim, já é gratificante para mim mesmo, sabe? De eu estar organizada e podendo colocar uma ação naquela situação do outro. E eu falo aqui com vocês, sabe? Que eu acho que ninguém está aqui por um acaso. Porque, para a gente trabalhar com pessoas desorganizadas, eu acho que a gente tem que ter um pouco de afeto, né? Pelo salário, eu acho que não é, né? Pelo salário, eu acho que não é, né? Que eu penso nisso, né? Que os pessoas são, a gente por exemplo, é um povo diferente daquilo que você alcança num consultório particular, entendeu? Porque eu vejo às vezes muito a dificuldade de acesso com o usuário do serviço por esse tipo de profissional, vamos lá, dizendo assim, que não são todos. Por exemplo, no consultório na rua, tem pessoas que, outro dia desse, eu estava lá, num consultório da rua, que eu não estou aqui para dizer o nome, tem uma equipe maravilhosa, mas quando aquela equipe não está lá, não funciona. Parece que todo mundo está se escondendo debaixo da cadeira, todo mundo está... Não funciona, aquilo não funciona. E também o preconceito também que sofre a orientação... por identidade de gênero, tem muita gente, eu não vou saber como vou atender. Gente, é uma pessoa como outra normal, entendeu? Eu faço parte desse mundo, entendeu? Aí eu falo para minhas amigas, gente, vão lá no CAPES, entendeu? O SUS é nosso, entendeu? Para com isso de, vou procurar um profissional particular, não sei o quê. Eu sou atenção primária, que faço terapia hormonal no consultório na rua, o serviço de odontológico, consultório na rua. Minha saúde mental é cuidada lá no Miramaqueba há 4 anos, entendeu? Agora, sabe, muito gratificante para mim, que era uma coisa que eu almejava na minha vida, eu estava começando a espalhar currículos, né? Porque eu ainda estou na unidade de acolhimento adulto, que a minha casa lá na Amarela foi... teve um negócio lá, não pude, fiquei desabrigado, em vulnerabilidade mesmo também. Aí ficava lá na Ilha do Fundão, a qual o CAPES me indicou também. Eu estou acolhida na unidade de acolhimento de adulto, que é um projeto de uma casa, na qual o Daniel até estava falando, é uma metamorfose ambulante, na qual também a gente vive como se fosse uma casa. Você aprende a se organizar, entendeu? A procurar, vou tirar meus documentos, eu vou... procurar trabalho, e dali você já começa a... Porque, às vezes, a gente fica tanto tempo na rua que é difícil para a gente chegar, olhar para a cara da pia e falar assim, gente, eu estou lavando um prato, é surreal. Às vezes, você está na rua todo sujo, e não encontra um lugar para tomar banho. Quando você encontra, você fala assim, gente, é um banheiro, sabe? Às vezes, estou quase me emocionando aqui, mas estou fazendo de tudo para não chorar. É muito, sabe? Quando eu vejo, parece assim, Lohane, né, eu tomo banho porque eu fico sem graça de entrar no banheiro, por causa que eu fico assim, andei tanto tempo sujo, quando eu vejo o banheiro limpo, eu tenho medo de sujar o banheiro. Olha, vamos sujar. É assim mesmo, entendeu?
quando o par se identifica comigo e pode falar essas coisas comigo, sabe? Estou falando aqui com vocês, mas com eles eu guardo segredo absoluto para nem soltar um para um. Entendeu? Que eles têm essa plena confiança comigo. Aí, agora, em agosto, vou ter a minha casa, né? graças, né? Eu vou ter a minha casa, que de tanto eu vou colocar currículo de ASG, de empregada doméstica. A Viva Rio me chamou, né? Aí eu sou mais uma contratada, colega de vocês, sou redutora de danos, tá? Então, em glória, tá? Salve Nossa Senhora da Atenção Primária. Entendeu? Sou mais uma colega de vocês. E é isso, sabe, gente? Que aí o pessoal fala assim, poxa, Lohane, mas é maravilhoso o teu trabalho. Mas se eu sou, é porque vocês são, entendeu? Que se eu sou uma pessoa melhor, entendeu? Se hoje em dia eu posso colocar uma ação na situação do outro, né? E ali junto com ele conseguir o caminho dele, né? Percorrer o caminho dele, nem que seja de pedra, né? Sozinho, adquirindo a sua autonomia, seu empoderamento, entendeu? Para mim é muito gratificante, sabe? E o trabalho de vocês, gente, né? Não tem noção. E agora, como colega mesmo de vocês, aí que eu vejo o quanto eu fui discutida, né? O quanto, né? O quanto meu nome foi na pauta, gente, a louca. Gente, que não era essa coisinha tranquilinha, não, era 1000 graus. Há 4 anos, menina, há 4 anos. Aí, outro dia desse teve a primeira reunião, né, de pauta. Bora ter reunião de pauta aí. Fulano de tal. Fiquei olhando assim, eu viajei, falei, gente, quanta gente ficava discutindo. Gente, o que a gente vai fazer com a Lohane? E aí? Qual é a direção que a gente vai tomar? E tá aí, ó. Tá? Muito obrigado mesmo, gente. Tá? Palma para vocês, tá?